Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. Vamos falar de Champions League, senhores, que vem aí agora sim. Que vem aí para suas... Vou até me ajeitar aqui na poltrona agora. Por favor, peço um certo decoro aqui porque o assunto é nobre. A segunda semana aí das oitavas de final começa na terça-feira, simplesmente com Real Madrid e Liverpool. A gente sabe que o Liverpool aí vem numa temporada... Só isso, simplesmente a reedição da última final. A gente sabe que o Liverpool não vem numa temporada muito boa, né? Pelo contrário, ocupa a nona posição da Premier League, realmente um desempenho muito aquém do que esse elenco pode oferecer. É provável que também passe por uma reformulação, assim como o Chelsea. Mas, ainda assim, futebol é futebol. Champions League é um campeonato muito engraçadinho nesse sentido, pode aprontar das suas. E Adiel Reis, você acha que o Real Madrid é assim tão favorito ou o Liverpool tem que ser respeitado nesse confronto? O Real Madrid é favorito, mas não pelo futebol que vem apresentando, sim pela fase que o Liverpool está passando, entendeu? Porque no jogo franco, 11-11, pode acontecer, inclusive, do Liverpool golear e se classificar. Obviamente que é meio difícil, mas o futebol, né, como diria aquela belíssima frase, é uma caixinha de surpresa. É um jogo grande, é um jogo de jogador grande, jogador cascudo, né, como diriam os especialistas. Então, imagino que o Real Madrid, por ter um elenco mais, assim, formado, assim, com uma mentalidade de jogo já do Carlo Ancelotti, pode ser que consiga impor sua superioridade jogando em casa. Na Inglaterra é outra coisa, outros 500. Vamos ver o primeiro jogo para ver o que acontece, porque dependendo do resultado desse primeiro jogo, pode ser que já saia classificado para as quartas. Então, tudo depende de como o Real Madrid vai jogar em casa. Cássio Ângelo, concorda ou acha que o Liverpool vai incomodar o Real Madrid? Concordo em parte com a Dial. Acho que o Real Madrid entra como favorito, sim, pelo momento que o Liverpool está passando no campeonato inglês, vem performando muito bem. Mas o Liverpool nessa situação costuma crescer, time tradicionalíssimo da Champions League, acostumado com grandes jogos, vai equiparar suas forças com o Real Madrid. Eu acho que teremos um jogo franco, mas leve favoritismo ao time da capital da Espanha, Madrid. Tão leve assim? Sim, diria até uma pena de diferença só entre eles. Que isso. Ô, louco. No mesmo horário. Vamos ver. Nós veremos aí. Faremos esse jogo, inclusive, aqui em terça-feira. Esperamos vocês aqui para mais esse grande confronto. No mesmo horário, nós teremos Eintracht Frankfurt e Napoli. Eintracht Frankfurt, que foi a campeão da Liga Europa na temporada 2021-2022, uma surpresa, eliminou o Barcelona no caminho, ganhou do Rangers na final, e o Napoli, que é a surpresa dessa edição da Champions, do Campeonato Italiano, um dos melhores ataques da Europa, realmente sendo uma surpresa, tanto principalmente porque o principal jogador do time é o Kvaratskhelia, o Kvara, Cássio Ângelo, pode crescer nesses momentos? Acho que jogador nessa idade, às vezes, quando tá com muita pressão, costuma ficar tímido, né? Nem sempre cresce em jogos assim. Mas, como você falou, o time de Napoli vem jogando muito bem o campeonato italiano. Acho que de se assistir nessa Champions League na primeira fase foi o melhor time. Vem performando um futebol muito, muito vistoso ao se acompanhar, e entra como favorito ou vai atrás de Frankfurt. Napoli, inclusive, na minha modesta opinião, entra como favorito a chegar aí às semifinais da UEFA Europa Champions League.
Pois é, o Napoli vive uma temporada dos sonhos, é líder da Série A com uma ampla vantagem para segundo colocado, que é a Inter de Guardando as Milão. devidas proporções, eu acho que ele pode fazer até mesmo o que fez se eu não me engano, o Udinese, temporada passada. Time que tinha o Ibanes, zagueiro brasileiro, foi do Fluminense, foi para lá. Sim. Chegou, se eu não me engano, nas quartas de final da Champions League. Não, Atalanta, isso. Atalanta. Isso, me corrija aqui agora no ponto eletrônico. Atalanta. Acho que a Napoli pode trilhar esse mesmo caminho aí e fazer uma grande Champions League. Desempenho excelente do Napoli, né? Passou em primeiro no grupo que tinha o Liverpool e o Ajax. E sim, um dos melhores, como falei, um dos melhores ataques aí dessa temporada europeia. E Adiel Reis, você, né, tem assistido os jogos do Kvara? Você acha que o Kvara é um grande destaque aí? Pode vir a ser o futuro bola de ouro? Estevão, Cássio, tem uma opinião sobre esse jogo em específico? Mas, respondendo a tua pergunta, não tenho visto muito Kvara, mas espero vê-lo na terça-feira nos melhores momentos. Acho que o Napoli é favorito, mas eu acho que é o jogo mais equilibrado dessa semana de Champions, porque o Frankfurt é campeão da UEFA Europa League. Tá que não vem fazendo, não tá tendo um desempenho bem postado assim no campeonato alemão, mas é um time copeiro, né? Diria que é o Grêmio da Europa, vamos dizer assim, porque não tem um elenco forte, parece que nunca vai conseguir, mas de vez em quando consegue dar uma surpresa aí. A chance que o Napoli tem nesse jogo é de provar que não é uma surpresa, e sim uma consolidação da temporada e chegar às quartas de final como favorito, independente de qual adversário ele vai pegar na próxima fase. A frase que eu usei para o PSG, eu uso para o Napoli. Ele entra classificado, ele só precisa consolidar. Se ele vacilar e o Frankfurt se classificar ou vencer o primeiro jogo, já que é em casa, a chance de isso afetar o campeonato italiano é muito grande também. Então, agora que a gente vai saber como que o elenco do Napoli vai lidar com essa situação de pressão por consolidar o desempenho do campeonato italiano numa competição continental. Pois é, o Napoli que tá tendo um jogo contra o Sassuolo nesse momento, está ganhando de 1-0. Inclusive, deixa eu ver quem fez o gol. Foi justamente o Kvara que fez o gol. Olha aí, o menino não decepciona. Ao lado dele, nós temos outro destaque que é o Osimhen. Furando o gol. O nigeriano Osimhen também é um dos destaques nessa temporada. Também é um dos artilheiros. Acho que briga pela chuteira de ouro na Europa. E acho que o Napoli tem talvez a grande chance de fazer o mesmo que Maradona e Careca conseguiram, né? Que é conquistar a Champions League, eu diria. Claro que acho que o principal foco é recuperar o Scudetto de novo. Acho que seria só isso já seria um grande feito para esse time do Napoli. Deixaria os napolitanos muito felizes, mas vislumbrar a possibilidade de ganhar aí na mesma temporada a Série A e a Champions League, eu acho que é realmente um sonho que vive o torcedor do Napoli, porque a gente olha no cenário europeu, lógico, tem o Real Madrid, que é sempre uma potência, Bayern, mas não tem nenhum time que tá jogando desses grandes, que tá jogando fino, né? O Bayern a gente viu que é um time que é muito consistente, muito forte, mas que também tem suas dificuldades. O PSG conseguiu incomodar o Bayern, principalmente quando o Mbappé entrou. O Real Madrid também, apesar de ser o bicho-papão da Europa, ele também não vive um dos melhores momentos, né, desse ciclo com o Ancelotti. Já esteve melhor. O Barça hoje é líder na La Liga, ocupa a segunda colocação. Então acho que, por que não é mesmo? Acho que o Napoli pode sonhar aí com um título na Champions League. Na quarta-feira... Fazer um acordo aqui com vocês, que se o Napoli chegar na semifinal... Segundo gol do Napoli, falando em Napoli. Vou torcer pro Napoli. O Napoli fez 2? Fez 2. Olha aí, informação aí quentinha. E... Foi, inclusive, ele, o seu Osiris.
Osiris. O nigeriano. O nigeriano que tá voando nessa temporada também, ao lado do Kvaratskhelia, são é a dupla dinâmica do Napoli, né? Na quarta-feira nós teremos aí mais outros 2 grandes jogos, talvez nem tão grandes assim. Nós teremos Manchester City e RB Leipzig, e Inter de Milão e Porto, 2 campeões aí da Champions reunindo de um lado e outros 2 virgens aí da Champions do outro, né? Acho que... Só que é curioso, porque talvez o jogo entre Leipzig e City seja até mais interessante que Inter e Porto, né? Tudo que envolve hoje o Manchester City, né, pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem. Cássio, você acha que o Leipzig tem chance de surpreender o City ou com o Haaland aí, após essa retomada da Premier League aí, da liderança da Premier League, você acha que o City vai embalar e ninguém segura? Não, acho que é muito difícil o RB Leipzig conseguir fazer frente ao Manchester City, mas a chance é agora. O RB nunca passou por um momento tão bom na sua história dentro de uma Champions League, pode vir fazer um jogo franco contra o Manchester City. Agora não pode achar que vai jogar atrás esperando o contra-ataque, fazer um jogo reativo. O RB Leipzig tem que ir para cima do Manchester City. Acho que se perder de 3 ou perder de 1-0 vai ser a mesma coisa. Então, se for para fazer história, que seja com honra. Que isso, hein? Que frase bonita agora. Cássio tá realmente on fire aqui, soltando grandes análises. E é alegria, eu diria, né? Alegria pós-vitória. Acho que tudo isso pesa. Adiel Reis, o Cássio citou o fato de o Leipzig ter que ir para cima, né? E de fato, os times que mais incomodam as equipes do Guardiola são justamente as que também gostam da bola. Você acha que é por aí, passa por aí o caminho da vitória do Leipzig? Uma possível vitória? Eu acho muito mais difícil esse elenco do Leipzig do que aquele que chegou na semifinal, naquela Super Champions que aconteceu em Portugal na época da pandemia. Porque agora o Leipzig está numa reformulação também, trouxe de volta o Timo Werner, que parece que só joga lá, não sabe, ele esquece de jogar bola quando vai em outros times, inclusive na seleção alemã. Então, tem que fazer um jogo franco, como diria o grande treinador Silvinho, né, que gosta de dizer o jogo precisa ser jogado, e ele perdeu de 3-0 em casa para o Flamengo, treinador do Corinthians. Então, tem que ter cautela. A RB Leipzig tem chance de vencer? Tem chance de vencer. É muito difícil? É. Quase impossível, diria que até improvável. Manchester City é a mesma coisa que eu falo para o Napoli. Vai entrar classificado, só precisa consolidar a classificação. Se ganhar o primeiro jogo, como diriam os jovens, esquece. O RB Leipzig pode já poupar o time e se concentrar em qualquer outra competição que esteja disputando aí, porque não vai reverter. Independentemente de onde vai ser o jogo, o primeiro jogo é decisivo. Porque se empatar, a pressão já sobra para o Manchester City. Então o City, se ganhar, dificilmente perde a classificação. Bom, e no mesmo horário também nós teremos Inter de Milão e Porto. A Inter que durante um período aí da temporada viveu uma instabilidade, mas conseguiu, principalmente no campeonato italiano, porque na Champions ela conseguiu superar o Barcelona aí, num grupo em que tinha o Bayern de Munique também. Muitos diziam que a Inter seria eliminada, iria para a Europa League, mas não, ela conseguiu num grande jogo, principalmente na Catalunha, onde eles empataram em 3-3 e por muito pouco não venceram. E agora enfrenta o Porto. Para você, Cássio, esse jogo aí também é um favoritismo da Inter? O Porto que tá numa crescente aí também, deixa eu ver a posição aqui é o segundo colocado no Campeonato Português, atrás do Benfica. Esse elenco do Porto, acho que o Porto já viveu melhores momentos também no período recente. Você acha que a Inter é favorita ou o Porto é um jogo mais equilibrado? Não, é aquela questão que a gente já falava há pouco, Estevão Barros, a diferença da qualidade do futebol local, né? Embora o Porto podia até mesmo ser o líder do campeonato português, mas a nível Europa não vai conseguir fazer frente com a Inter de Milão.
Acho que a Inter de Milão tem que entrar, vai entrar como favorita, tem que fazer um jogo tranquilo, sereno e confirmar a sua classificação nos 2 jogos. A Inter que eliminou Barcelona na fase de grupos, fez uma excelente fase de grupo. Tem que confirmar agora o favoritismo em cima do Porto. Adiel Reis, você acha que o Porto pode surpreender? Porto que é campeão da Champions, né? Com o grande Carlos Alberto aí, nosso amigo. Você acha que a Inter... Acho que o Alberto tava naquele time? Tava. Ele pouco fala disso. Pois é, né? Às vezes eu esqueço. Você acha que a Porto pode aprontar ou a Inter tem um time melhor, um melhor elenco e vem desempenhando em futebol mais vistoso ao seu ver? Como é que você vê esse confronto? Quando eu estava escrevendo o texto para discutir com vocês hoje, nesse jogo eu coloquei aqui Inter e Porto. É aquele jogo que nós já sabemos quem vai passar, que é a Inter, mas que dificilmente vai chegar a algum lugar. Os 2 times estão um nível abaixo em relação aos demais que estão nas oitavas de final. Acho que eu não estou falando besteira aqui não. Tanto faz se a Inter vai passar ou se o Porto vai passar, eles vão perder na próxima fase. Sendo sincero, é isso mesmo que vai acontecer. A Inter é favorita, vai se classificar. Dificilmente o Porto pode aprontar alguma coisa. Se aprontar, vai parar por aí, que não tem mais condição de passar das quartas de final. E se eles quiserem fazer alguma coisa diferente do que eu estou falando aqui, que provem na quarta-feira. Isso. Sendo bem sincero, é isso, meu amigo. Bom, sinceridade é o que a gente espera de você, né, Diel? Thiago Barros,